Olá, estou gravando esse vídeo hoje, 6 de maio, dia que o vídeo está sendo publicado, porque é considerado o Dia Nacional da Matemática. Uma professora e também deputada, Raquel Teixeira, propôs ao Congresso que dedicasse o dia 6 de maio como Dia da Matemática. Em 2004, o Congresso aprovou esse projeto de lei e apenas em 2013 ele foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, que instituiu oficialmente o dia 6 de maio como Dia Nacional da Matemática. Este dia foi escolhido em homenagem a Malba Tahan, apelido de Júlio César, que nasceu no Rio de Janeiro em 6 de maio de 1895. Ele foi professor e também cursou engenharia civil, mas nunca exerceu a profissão de engenheiro. Ele gostava mesmo de lecionar e inovar seu ensino por meio de jogos, desafios matemáticos e histórias. Ele gostava muito de escrever contos que relacionassem com a matemática e tentava publicar esses contos em jornais, porém não obteve sucesso. Ele imaginava que um estrangeiro teria mais sucesso se publicasse no jornal brasileiro do que um próprio brasileiro. Então, modificou seus textos, seus contos e assinou com o codinome R.S. Slade. Disse que era um autor famoso de Nova York e mandou para os jornais. Os jornais, na manhã seguinte, publicaram todos os seus contos e ele viu que essa experiência estava dando certo e, por gostar muito da cultura árabe, ele criou vários contos sobre essa cultura e também assinou como Malba Tahan, que criou também uma biografia falsa para Malba Tahan, dizendo que vinha de tal família, e enalteceu Malba Tahan e os jornais acabaram publicando e gostaram muito. Ficou muito famoso Malba Tahan, que em 1925 ele publicou seu primeiro livro, Contos de Malba Tahan. E em 1933, Júlio César conseguiu provar que ele era o autor das obras de Malba Tahan, que ele era o Malba Tahan, mas todo mundo já conhecia Malba Tahan, que estava famoso era ele. Aí Getúlio Vargas deixou também ele colocar o nome Malba Tahan na sua própria identidade junto com o de Júlio César. Um dos livros mais famosos de Malba Tahan é O Homem que Calculava. Conta a história de um homem que saía viajando por aí e encontrava algumas situações, contava algumas histórias também, e sempre por trás dessas histórias tinha alguma coisa a ver com a matemática. Dos contos é um problema dos 35 camelos. Então, o homem que calculava estava com um amigo viajando em um camelo que encontrou 3 irmãos que estavam discutindo. Então, eles perguntaram aos irmãos por que motivo estavam discutindo, e os irmãos falaram que era por conta da divisão da herança que o pai havia deixado, 35 camelos, e aí o pai instruiu que o filho mais velho ficasse com a metade, o do meio com 1/3 e o mais novo com 1/9. Mas ao fazer a conta não estava dando certo, porque a metade de 35 é 17,5. 1/3 de 35 é 11,6. E 1/9 de 35 é 3,8. Então não estava dando exato ali para poder dividir os camelos. Então o homem calculava, esperto que só, falou: não, eu te dou o meu camelo, que eu vim aqui com o meu amigo, a gente dá o camelo para vocês e vocês podem fazer a conta que vai dar certo. Aí o homem, o filho mais velho, foi calculando e ele percebeu que a metade de 35 é 17,5 e a metade de 36 é 18. Então ele estava ganhando ali mais do que já estava pressuposto para ele ganhar. Então ele aceitou. Aí o filho do meio ia receber 11,6 e acabava recebendo 12, porque 1/3 de 36 é 12. O filho mais novo, 1/9 de 36 é 4. Então todos ficaram contentes com o valor que tinha recebido e o homem calculava e falou assim: sabe que tem uma coisa, vocês somarem aí 18 mais 12 mais 4 vai dar 34. Tá sobrando 2 camelos. Um é meu, porque eu vim montado com ele, com meu amigo, é meu. O outro vai ser meu por direito, porque foi eu que resolvi o problema de vocês. Os 3 irmãos, como estavam felizes com a quantidade de camelos que tinha recebido, aceitou e acabou dando o camelo para o homem que calculava. Então, ele e o amigo dele, cada um foi embora montado lá em um camelo. E as pessoas ficam assim imaginando por que sobraram 2 camelos. E o problema estava na divisão das frações, que o pai, ao dividir ali, não dava, somando as 3 frações, não dava 1/3. Se somar 1/2 mais 1/3 mais 1/9 dá 17 por 18.
Então sobraria, na verdade, os 2 camelos, um que o homem que calculava pegou, e o outro é a divisão ali que dava sempre um pedacinho para cada irmão. Ó, um ia receber 17,5, acabou recebendo 18, metade um camelo a mais. O outro 11,6 recebeu 12, então 0,4. O outro 3,8 para 4, 0,2. Então, um era um camelo inteiro que o homem calculava levou e o outro seriam esses pedacinhos que juntando davam um camelo. Tem outra história que é a minha favorita do livro, é a história que acontece na Índia de um rei que estava muito triste porque perdeu seu filho em guerra e vivia trancado dentro de casa, não queria sair para conversar com ninguém, só saía mesmo para resolver algum problema no reino que fosse de extrema urgência. Então ele recebeu a visita de um rapaz. Nesse dia ele estava com um ânimo até bom e aceitou conversar com o rapaz, que trouxe para ele de presente um tabuleiro de xadrez. E falou com ele, ó, esse tabuleiro é um jogo com peças pretas e brancas. Nesse tabuleiro temos aqui os peões. Temos os peões, que representam os cavaleiros que vão à guerra. Temos os cavalos, que representam os elefantes, como é na Índia. Os elefantes que estão lá na guerra também. Temos aqui o rei, que é a nossa peça principal. E temos a rainha, que é a companheira do rei. E outras peças, ele foi explicando lá todos os procedimentos que davam ao jogo, todas as regras. E o rei foi jogando, sempre chamava o rapaz para tirar alguma dúvida de alguma peça, fazer algum comentário de alguma tática nova que tinha descobrido no jogo. E assim foi. Até que o rei percebeu, quem joga xadrez aí já sabe, que às vezes é preciso sacrificar algumas peças para proteger o rei. Então o rei levou a semelhança, né, que o filho dele morreu para poder proteger o seu reino. Então, o filho foi sacrificado como proteção do rei. Então, ele ficou maravilhado com aquele jogo e queria agradecer o rapaz de alguma forma. Pediu ao rapaz que desse qual seria o valor daquele jogo e o rapaz falou que não, que aquilo lá é um presente, que não iria cobrar nada. Insistiu, não, você decide, você quer um palácio, quer um baú de joias raras, quer um pote de ouro, eu posso te dar o que você quiser. E o menino lá, o rapaz falou, não, eu não quero. Já que você insiste em me dar alguma coisa, me dá grãos de trigo. Aí o rei, nossa, isso aí é até um insulto pra mim. Grãos de trigo, eu posso te dar muito mais. Ele, não, me dá grãos de trigo. A cada casa do tabuleiro, você vai me dar 2 grãos de trigo e ir dobrando. Então, o primeiro dá 2, o segundo 4, depois 8 e vai dobrando sucessivamente até chegar na última casa. O rei falou, tá bom, eu posso te dar muito mais, mas você quer isso, então eu vou chamar os algebristas para poder calcular. Chamou esses algebristas e eles calcularam, até que eles falaram com o rei. Ó rei, o senhor não vai conseguir pagar o rapaz porque o valor dá muito alto. Nem se o senhor espalhasse grãos de trigo por todo esse reino aqui, não daria o valor ainda exato para o senhor pagar o rapaz. E, então, o rei ficou mais encantado ainda, mas sem saber nem o que achar, porque o rapaz pediu uma coisa tão simples, grãos de trigo, uma quantidade ali que para ele seria uma quantidade que daria um prato. E no final daria um valor tão grande que ele nem conseguia imaginar que valor seria esse. Então é uma das histórias que estão no livro, O Homem que Calculava. Então um dos contos que eu mais gosto. Essa é uma homenagem ao Dia da Matemática Malba-Tahan. E vou deixar algumas imagens aqui de outros matemáticos que tiveram uma belíssima contribuição durante o seu percurso de vida aí dentro da matemática. E obrigado por assistir o vídeo até o final, por estar comigo aqui ouvindo essas histórias. Então, muito obrigado e até a próxima!